E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre o novo técnico do Cruzeiro, o Pepa, né, que foi anunciado oficialmente pelo clube, tá chegando a Belo Horizonte essa semana para iniciar os trabalhos no Cruzeiro. Como esse técnico montava suas equipes. E aqui a gente vai analisar os 3 últimos trabalhos dele no Al-Thai da Arábia Saudita, no Vitória de Guimarães de Portugal e no Paços de Ferreira, também clube português. O Paços de Ferreira ele ficou em 5º lugar no Campeonato Português, levou o time para a Conference League. No Vitória de Guimarães ficou em 6º lugar, conseguiu o mesmo objetivo, classificação para a Conference. E lá no futebol saudita ele teve uma passagem interrompida no meio do trabalho, tinha mais derrotas do que vitórias, mas o time estava cumprindo o objetivo, que era ficar no meio de tabela. Antes de ir para o campinho e detalhar mais os times, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, que é um site de apostas extremamente confiável, é inclusive patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair que está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$200 em aposta grátis para novos clientes. Então se você gosta de fazer uma fezinha, clica aí no link da descrição, faz lá o seu cadastro, que é super simples e rápido, e já começa a fazer sua apostinha, ganha uma moeda. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, gente? A aposta tem que ser para se divertir. Começando por ordem cronológica, essa é a estrutura básica do Paços de Ferreira na temporada 2020-2021. O time que normalmente briga contra o rebaixamento, nessa temporada ficou em 5º lugar no Campeonato Português, fez um excelente ano, e a estrutura base do time era realmente um 4-3-3. O goleiro era o Jordi, que inclusive é o goleiro daquele fatídico Cruzeiro e CSA, do pênalti perdido pelo Thiago Neves. Foi titular em praticamente toda a temporada. A zaga tinha o Marcelo e o glorioso Marco Baixinho, que não é baixinho, tem quase 1,90 m, mas eles formavam a dupla de zaga titular na maior parte do torneio, embora em determinado momento o Marcelo saiu, em outros momentos o próprio Baixinho, para a entrada do Maracás, que é um zagueiro brasileiro, canhoto inclusive, e com essa formação aqui, com essa dupla de zaga, eles tiveram uma sequência, se eu não me engano, de 6 vitórias no Campeonato Português, que acabou impulsionando muito a boa campanha, né, e essa consequente 5ª posição na tabela, tá? Mas o time do Paços de Ferreira conseguiu realmente superar todas as expectativas, até considerando a qualidade dos jogadores. Aqui o Fernando Fonseca, lateral direito, é um cara que foi formado pelo Porto, mas nunca tinha feito grande coisa. A própria dupla de zaga aqui, com o Baixinho, já um veterano, Marcelo, que é um zagueiro brasileiro, que também não teve muito destaque. O Riabichuk, aqui, lateral esquerdo, estava fazendo um excelente campeonato e foi vendido pelo Paços de Ferreira no meio da temporada. É lateral esquerdo do Olympiacos até hoje, inclusive o Marcelo ficou no banco para ele lá, né? E aí no meio de temporada, com a saída desse jogador, eles contrataram Pedro Rebocho, que virou o dono aqui da lateral esquerda no 2º turno e fez um papel correto. Stephen Eustáquio foi um dos grandes nomes, e esse jogador aqui, esse primeiro volante, ele tem um papel muito importante nos times do Pepa. Quem ouviu ou assistiu aquela entrevista que ele concedeu ao pessoal do Future lembra que ele falou sobre a estrutura fixa do time, né, que seriam os 2 zagueiros, o primeiro volante e o centroavante, e o resto ele classificou como estruturas móveis, que seriam aqui o lateral, o meio-campista pela direita e o ponta, da mesma forma, lateral, meio-campista e o ponta pela esquerda. Esses jogadores aqui se movimentam mais, trocam de posição. O importante é que o espaço seja ocupado, né? Então a bola tá aqui com o lateral esquerdo, o ponta fez esse movimento para atacar, é interessante que o lateral avance, eventualmente o meio-campista ataque a ponta também. Mas essa estrutura de time num 4-3-3, tendo os 2 zagueiros, o volante e o centroavante como bases do time, isso aí o Pepa falou de forma muito clara que é algo que ele não gosta de abrir mão, exceto em certos contextos, quando ele joga ali com 2 linhas de 4, acaba utilizando 2 centroavantes, um deles voltando um pouco mais, né, o que acaba até parecendo em alguns momentos um 4-2-3-1. Mas teremos um exemplo prático sobre isso mais pra frente, porque no Paços de Ferreira, durante toda a temporada, ele jogou com essa estrutura aqui e mudou pouquíssimo o time, tá? Inclusive esse trio de meio campo, com Eustáquio, Luiz Carlos e o Bruno Costa, eles foram titulares os 3 em mais de 30 jogos na temporada. Tanto que esses 2 jogadores, o Ibrahim e o Diaby, que eram volantes meio-campistas que foram utilizados, eles normalmente entravam no 2º tempo, né, para dar um descanso ali, o pessoal dava uma cansada, mas eles raramente foram titulares. Ambos tiveram menos de 5 jogos como titulares no ano, justamente porque esse trio de meio campo aqui, ele estava sempre jogando e os caras tiveram um entrosamento
entrosamento muito legal. O Eustáquio como esse primeiro homem que fazia as coberturas, também iniciava muito bem a distribuição de jogo, inclusive Stephen Eustáquio atualmente é jogador do Porto, disputou a última Copa do Mundo com a seleção canadense, é bom de bola. O Bruno Costa também está no Porto nessa temporada, ele jogou pelo Paços de Ferreira emprestado pelo Portimonense, o Porto gostou do que viu e o contratou, e o Luiz Carlos já é um veterano, já é um jogador de 37 anos, mas que foi muito bem nessa temporada, tá no Paços de Ferreira até hoje. Não dá pra dizer que os pontas sejam jogadores de grande qualidade técnica, o Helder Ferreira atualmente está jogando no futebol do Chipre, o Luther Singh, que foi comprado muito jovem como uma grande promessa, ele é sul-africano, não conseguiu fazer outras temporadas em nível tão bom como realizou essa pelo Paços de Ferreira, tá? Ele passou pelo Copenhague, atualmente está jogando no Chaves. O Douglas Tanque não tem esse apelido à toa, é um centroavante de muita força física, quase 1,90 m, e é um cara que realmente conseguia segurar bem a bola, fazer o trabalho de pivô e tinha uma força na jogada aérea também. E uma coisa que eu achei muito interessante que foi dita pelo Pepa na entrevista ao Future é sobre a postura que ele espera do centroavante no momento de construção de jogada e na hora de se finalizar. Que no início da jogada, você tá com a bola aqui pelo lado direito, tudo bem, o centroavante se posicionar mais à direita para ajudar e ser uma opção de passe. Quando essa bola tá no ataque para ser feito um cruzamento, né, para ter uma jogada mais agressiva de finalização, ele quer sempre que o centroavante fique às costas do zagueiro pela direita. O que eu quero dizer com isso? Ele pede que o centroavante fique sempre no segundo pau para que ele possa deixar a zaga adversária confusa, né? E aí ele pode atacar na segunda trave, ele pode fazer o facão entre os zagueiros, da mesma forma que ele abre o espaço para a entrada de um outro jogador na área, que seja o ponta, seja o meio-campista ou até o próprio lateral. Se é o lateral que está fazendo o cruzamento, todo mundo tem que estar envolvido na jogada. O centroavante tem que estar esperto, o ponta também tem que ocupar a área, os dois meio-campistas. Quem normalmente fica um pouco mais na cobertura é esse primeiro volante, tá? O volante é o cara que menos vai chegar na área adversária, mas o próprio lateral também, ele falou que gosta da ideia dos laterais apoiando e sempre respeitando as características do jogador e do próprio clube, né? Se ele não tiver material humano para fazer um time ofensivo, protagonista, ele vai jogar de acordo com o que ele tem. E acho que o Cruzeiro tem alguma qualidade técnica no elenco, não como os melhores times da liga, mas vocês podem ter certeza que a nível de qualidade técnica, o Pepa nunca encontrou o elenco com a qualidade que ele vai encontrar aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro é o melhor time que ele já treinou. E eu sei que vocês estão falando, isso é um absurdo, esse elenco é um lixo, é uma porcaria. Não é. Tem jogador de qualidade no plantel do Cruzeiro, a questão é que o time não está bem encaixado, o Pessolano realmente não conseguiu achar o time, organizar ele de uma forma eficiente. Vamos torcer para que o Pepa consiga fazer isso, mas vocês vão ver até pelos nomes que eu tô falando aqui, ele treinou um jogador de seleção de Copa do Mundo, do Canadá, né galera? Nós não estamos falando aqui de jogadores protagonistas, e o orçamento do Paços de Ferreira é muito baixo, tá? E só o atacante que eu botei aqui, o João Amaral, acabava sendo uma opção para ataque, para as pontas, um jogador que jogou bastante na temporada, mas os titulares eram mesmo o Singh e o Helder Ferreira. Um aspecto muito interessante que o treinador falou sobre essa variação aqui do triângulo de meio campo, né? Como essa questão de um 4-3-3 pode muitas vezes parecer um 4-2-3-1. Eu vi inclusive muita gente dizendo que ele arma os times no 4-2-3-1. Segundo o técnico, no momento que o volante está com a bola para iniciar a jogada e um dos meio-campistas volta para ajudar nessa construção, você tem aqui dois volantes. O meio-campista do outro lado não deve voltar também. Ele pediu, inclusive, que esse jogador se posicione às costas do volante adversário. Para quê? Para ser um jogador a abrir espaço, a preocupar o oponente. E o mesmo que acontece pelo lado direito acontece pelo lado esquerdo, né? Se volta o Bruno Costa para iniciar a jogada com o Eustáquio, o Luiz Carlos avançaria aqui, se posicionando nas costas da linha de volantes como até um meio atacante. E por isso que esses dois jogadores aqui, eu não imagino que eles sejam naturalmente meio atacantes. Por exemplo, o Nicão vai jogar por aqui? Eu acho muito improvável. Talvez o Daniel Júnior, talvez o Matheus Vital, mas eu vejo uma chance maior do Cruzeiro jogar nessa estrutura com 3 volantes. O Alisson, por exemplo, me parece ser um jogador perfeitamente capaz de fazer esse papel, o próprio Felipe Machado, Neto Moura, acho que esses são jogadores que têm essa capacidade de marcação e precisam ser muito intensos, porque o Pepa falou algo que o Papa também falava, né? Que ele não trabalha com a ideia do time tendo
um meia organizador, um camisa 10, a responsabilidade colocada em um atleta, tá? São pelo menos aí os dois meio-campistas centrais, o volante, eventualmente os zagueiros também precisam sair com a bola. E uma frase do treinador que também ficou muito marcada é a questão de reagir após a perda da bola, né? Perdeu a posse, o time sobe para fazer a marcação em vez de voltar todo mundo para proteger a casinha. A ideia é que se você perdeu a bola e você consegue recuperar essa bola rapidamente, os jogadores acabam se desgastando menos também, né? A ideia é ter um time bem organizado, desde a linha defensiva, com o meio-campo sabendo fazer as coberturas. O lateral driblou o ponta, o meio-campista vem aqui para fechar essa linha, para impedir uma progressão pelo lado. O lateral acabou sendo batido na jogada, o volante também volta para fazer essa cobertura por aqui, assim como o meio-campista. O lateral, se precisar, fecha aqui a linha de 4 como um dos zagueiros. Enfim, é um esquema até básico, eu diria, mas que não vem sendo aplicado. O Cruzeiro vinha jogando numa estrutura de 3 zagueiros e o técnico deixa claro que ele não pretende fazer isso nos seus times, né? Ele deu essa entrevista muito antes de ter a possibilidade de trabalhar no Cruzeiro, que ele prefere jogar com esses 2 zagueiros, e aí, se for o caso, os laterais sobem no campo, e quem completa essa linha de 3 numa saída pode ser o próprio goleiro, se ele tiver qualidade para sair com os pés, ou o primeiro volante, tá? Então a saída de 3 ela acontece, mas não com 3 zagueiros efetivamente, e dependendo das circunstâncias do jogo, pode acontecer também dos 2 meio-campistas ficarem, os pontas irem por dentro e os laterais atacarem o lado, mas esse não é o desenho mais provável, digamos assim, tá? É um esquema que joga, até considerando que o Cruzeiro não é um protagonista no campeonato, nós não somos um dos melhores times da Série A, o Cruzeiro deve ser um time a jogar bem organizado do ponto de vista defensivo, todo mundo fazendo as coberturas, todo mundo vai ter que correr pra cacete, e é legal pensar onde cada jogador do Cruzeiro pode jogar nesse esquema. É um vídeo que eu até pretendo fazer nos próximos dias, tá? Mas esse, como eu já vou falar de 3 times, né, acho que ficaria informação demais para um vídeo só. Um outro ponto que vale a pena falar do time aí do Pepa é a questão da objetividade. Ele não gosta que o time fique circulando com a bola de um lado para o outro, ele prefere que o time agrida rapidamente, chegue rápido ao ataque do adversário, tá construindo a jogada pela direita, faz uma virada rápida para o lado esquerdo e tenta concluir a jogada. Tá fazendo a jogada, recuperou do lado esquerdo, tenta construir e virar para o lado direito para arrematar. No momento que recupera a posse de bola, ele também exige que esses 2 jogadores, né, que baixam muito no momento sem bola, fechando a linha aqui, esses caras disparem como malucos na correria para dar opção de passe e para desorganizar a defesa adversária, tá? Então, no momento que recuperou a bola, é natural que os pontas agridam o adversário para tentar pegar a bola nas costas da defesa. É uma estrutura ofensiva, mas muito bem talhada para jogar em contra-ataque também, tá? O Passos de Ferreira, ele não jogava dominando posse de bola e amassando os adversários, porque ele não tem qualidade para isso. Quando o Pepa é contratado pelo Vitória de Guimarães para a temporada 2021-22, aí sim existia uma expectativa um pouco maior, porque o Vitória não é um dos 3 grandes, né? Porto, Sporting, Benfica, também não é o Braga, que se consolidou como a 4ª força, mas o Vitória de Guimarães é um time que costuma estar sempre ali beliscando uma vaguinha em competição europeia. E no Vitória ele já teve mais qualidade técnica à disposição. Você começa aqui com o goleiro Varela, foi goleiro do Benfica, foi goleiro do Ajax, é um jogador que não se firmou nesses clubes, mas é um bom goleiro. Você tem aqui o Borevkovic croata, o Mumin ganês, jogadores que já vinham também de boas temporadas no futebol europeu. O Rafa Soares fez uma grande temporada aqui como lateral esquerdo, um cara que deu muitas assistências. O Semedo é inclusive um jogador interessante pra gente falar, porque é o único atleta que ele trabalhou no Vitória de Guimarães e levou para a Arábia Saudita depois, mas também teve seus altos e baixos durante o período que trabalhou com o treinador. O Sacco era o titular do Vitória de Guimarães na primeira parte da temporada, teve uma queda de desempenho, acabou sendo negociado, emprestado lá para o futebol francês, e aí teve uma disputa aqui na lateral direita. O João Ferreira assumiu a titularidade no primeiro momento, depois o Miguel Maga, que inclusive é titular do time atualmente, é um dos jogadores jovens que foram potencializados aí por esse trabalho. Aqui no meio-campo tinha a trinca de volantes, né? Semedo, Thiago Silva e André. Essa era a trinca original, mas o André, sim, o nome dele é esse. Inclusive um cara que
que jogou no Porto, já um veterano, é outro cara que deixou o time no meio da temporada, foi jogar lá no futebol saudita emprestado. O Quaresma é ele mesmo, tá? Ricardo Quaresma, já um veterano. Teve uma sequência como ponta direita, não estava jogando tão bem, acabou saindo do time. Quem ganhou espaço foi o Rochinha. E aí o Marcus Edwards, inglês, que atualmente é o camisa 10 do Sporting, veio jogar aqui pelo lado direito, onde se sente mais confortável, ele é um canhoto, e o Rochinha jogou muito bem na ponta esquerda. E o que aconteceu no meio da temporada? Além do Sacco e do nobre André, o Marcus Edwards também foi embora, vendido para o Sporting. Então o técnico precisou remontar esse time, e ele colocou aqui o Rubem Lameiras, que acabou virando titular na ponta direita. Ele, que era um reserva, normalmente entrava no segundo tempo, acabou ganhando mais minutos que o próprio Ricardo Quaresma, que até pelo avançar da idade não fez aí uma grande temporada. Aqui no meio campo a grande sacada foi o André Almeida, que acabou entrando no time. Ele já jogava bastante, mas depois da saída do André, ele virou titular aqui nesse trio de meio campo. Semedo como um primeiro homem, como a gente já falou, Thiago Silva e André Almeida como jogadores que chegavam um pouco mais. O Thiago, inclusive, é o que tem mais facilidade para encostar no ataque. O Amaro, zagueiro, e o Maga, lateral direito, foram jovens, que o técnico utilizou bastante. O próprio Randel aqui, Tomás Randel, jogou várias partidas como esse volante titular, é um garoto que acabou se lesionando, perdeu a parte final da temporada, né? Por isso que o Semedo até virou titular de forma inquestionável. O Semedo era o titular, mas no início de temporada ele teve 2 expulsões, então o garoto acabou jogando bastante, tá? O Ranvier aqui, um francês que também foi muito utilizado aqui nesse trio de meio-campistas. E o Ricardo Quaresma, como eu citei, um ponta. Poderia jogar pelos dois lados, mas foi mais utilizado pelo lado direito mesmo. O centroavante Stupinhan fez uma ótima temporada, marcou 16 gols e só não foi vendido porque o contrato estava acabando, foi jogar no futebol inglês, saiu de graça. Mas o André Almeida aqui foi vendido para o Valência por uma boa grana. E a saída do Rochinha também para o Sporting de Portugal foi um dos motivos da saída do Pepa, né? A diretoria estava desmanchando o elenco, não trouxe reposição de qualidade, ele mandou todo mundo ao caralho. Aqueles princípios de jogo, das triangulações, o perde-pressiona, tudo isso ficou mantido, tá? Uma parte que eu achei muito divertida da entrevista do Pepa é quando ele fala que prefere jogar pelo meio porque o gol tá no meio. A baliza está ao centro, não está nas laterais. E é verdade, né? Mas ele cita, né, que como o meio-campo costuma ser mais congestionado, melhor protegido, o time precisa construir jogadas pelos lados. Uma questão que é até interessante observar sobre os pontas, né? Como é que ele gosta do ponta? O ponta que corte para dentro, né, que jogue com o pé invertido, tipo um canhoto pela direita e um destro para a esquerda. Ele falou que não tem muita preferência com relação a isso, porque o jogador precisa ter certa liberdade, né? Então o cara pode sair para a esquerda ou pode sair para a direita, e eu acho que é importante que o jogador tenha essa capacidade também, até para que não seja tão previsível, né? O atacante aqui, ele é um cara também importante no momento sem bola, não para ficar correndo igual barata tonta atrás de zagueiro, mas para fechar a linha de passe, né? Isso é uma coisa também que eu acho que o Gilberto é bem capaz de fazer, e esse trabalho no Vitória de Guimarães eu acho que pode balizar muito aquilo que o Pepa pode fazer no Cruzeiro, porque aqui ele tinha um pouco mais de qualidade técnica, tinha uma torcida exigente enchendo a porra do saco também, porque a torcida do Vitória de Guimarães, ela é conhecida por isso, e aquela coisa, ele conseguiu lidar bem com as expectativas e fechar a temporada em 6º lugar no Campeonato Português. Por fim, chegamos ao Altay, trabalho mais recente do treinador, que foi dispensado aí em meados de janeiro. Foram 15 vitórias no comando, 14 pelo campeonato e uma pela Copa, 6 vitórias e 9 derrotas. Semedo, né, jogador que foi contratado aí, que tinha trabalhado com o treinador no clube anterior, lá no Vitória de Guimarães. E nesse time do Altay fica claro que ele normalmente joga com 3 volantes de fato. O Mukhtar Ali e o Denner também são meio-campistas de força física, de intensidade, e aqui teve uma variação, pelo menos o técnico tentou iniciar a temporada até num outro esquema, que era um pouco mais um 4-2-3-1 ou 4-4-2, em que saía um dos homens de meio campo, normalmente o Ali, e aí ele jogava aqui com o Semedo e com o Denner, uma dupla de volantes de fato, os dois jogadores de boa força física. O Sayud é um meio atacante bem interessante, canhoto, habilidoso, que joga aqui aberto pelo lado direito, e aí o Muzona, que é o melhor jogador do time, Noled Muzona, o nome do homem é conhecimento. Ele jogava aqui como um meio atacante,
atacante, um segundo atacante, enquanto o Harzan vira aqui um ponta esquerda. Seria, de certa forma, aqui uma linha de 4 mesmo, tá? O Sayud também volta para fechar, e aí você tem dois atacantes um pouco mais soltos, né? O Muzona com mais liberdade, o Mbenza como o centroavante. Mas nesse estilo mais faceiro aqui, os resultados não foram tão interessantes assim, então normalmente o Arzan ficava no banco, o Semedo era aqui o pivôzão, né? O pivô defensivo, o volante. Denner e o Ali aqui como meio-campistas, o Sayud tendo um pouco mais liberdade como um atacante por um lado, o Muzona, que se movimenta muito bem, era o atacante pela esquerda, o Mbenza, o centroavante, mais chance de gol perdida do que gol feito, mas jogadores que pressionavam bastante, que iniciavam as jogadas, e a gente tem que entender que o glorioso Altay é um time ruim. Você tem um ou outro jogador mais interessante, como o Collins Fai, lateral que foi titular da seleção camaronesa na Copa do Mundo, né? Um lateral que apoia muito bem, tem velocidade, mas o nobre Al-Jubairi aqui, por exemplo, ele foi sacado do time porque estava entregando a rapadura, e aí o time passou a jogar com o Sultan e com o Martínez, que é um zagueiro venezuelano que foi contratado, tinha passado pelo futebol da Bolívia, não é grande coisa não, tá? O zagueiro bom deles é esse Sultan aqui, que tem 22 anos. O goleiro Vitor Braga foi contratado nessa temporada, certamente por indicação do Pepa, né? Ele que trabalhou algumas temporadas no futebol português, principalmente com a camisa do Arouca, mas lá atrás ele trabalhou com o Pepa lá no Moreirense. Inclusive ele não era titular do Moreirense, mas estava no clube no mesmo período do Pepa. O trabalho do Pepa começou bem na Arábia Saudita. Nos 7 primeiros jogos foram 5 vitórias e 2 derrotas, e eu diria que ele acabou pagando o preço por esse bom início, porque depois vieram 2 derrotas, uma para o Al Hilal, que é o melhor time do país, né? Divide aí essa condição com o Al Nasser. Depois ele tem uma sequência de 3 jogos fora de casa, perde pro Abha, pro Al Fahria, e é eliminado da Copa pelo Al Fateh. O jogo ficou 2-2, né? Foi empate, mas perdeu nos pênaltis. Por isso eu falei no início que não teve empate, acabou tendo um empate no tempo normal, mas nas penalidades o time rodou, então valeu como derrota. E após essa eliminação na Copa, ele até ganhou um jogo, mas aí perdeu 3 seguidas, picaram o pé na bunda do Pepa. O que eu queria mostrar nesse vídeo basicamente era a estrutura de jogo do treinador, que teve pouquíssimas variações nesses 3 últimos trabalhos, né, que eu acho que não tem por que a gente se aprofundar em trabalhos de 5, 6, 7 anos atrás. Mesmo nessa temporada que ele foi demitido lá na Arábia Saudita, ele estava conseguindo manter o time no meio de tabela, né? Em 9º lugar, 9 pontos acima da zona de rebaixamento. E sobre o trabalho nos 2 clubes portugueses, acho que até considerando o material humano à disposição e os vários atletas que ele perdeu durante o trabalho, né? É aquela coisa, o time tá bem encaixado, vem um maior e leva seu jogador. É uma coisa que pode acontecer aqui no Cruzeiro. Se o trabalho do Pepa der certo, nada impede que a gente perca jogadores para times mais endinheirados. É ver como vai ser o encaixe do novo técnico, a adaptação aos atletas. Imagino, inclusive, que esses atletas que foram contratados recentemente, Marlon, Richard, o próprio Castan, né, que ainda não foi oficializado, certamente são jogadores que foram aprovados pelo Pepa, até considerando que esse processo seletivo, segundo o Cruzeiro, vem de muito tempo, né, desde fevereiro, e certamente não foi o Pessolano que trouxe esses caras. Acho que dá para concluir que tem muita semelhança no desenho tático utilizado pelo Pepa, pequenas variações, até considerando a qualidade, o estilo dos jogadores, mas ele tem um desenho de jogo bem nítido, e acho que o Cruzeiro tem sim jogadores capazes de se encaixar dentro dessa proposta. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para dizer o que você espera do Pepa, o que você achou do vídeo, comentários, se eu fiz alguma avaliação que você discorda, enfim, fica à vontade, vamos trocar uma ideia aí. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!